sabe ler e se você entende o que você leu, você vê que está errado. Nos Estados Unidos a taxa de alfabetização é maior que no Brasil. Você traduz para o inglês facilmente, a pessoa olha e fala, este sujeito, ele está aniquilando a Constituição do país, ele está aniquilando o direito do país, está aniquilando todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente a do juiz imparcial. Juiz imparcial, o caso da investigação contra o Eduardo, o Bolsonaro e o Silas, por exemplo, porque eles estariam praticando coação no curso do processo, que é um crime no Código Penal que diz, através de violência ou grave ameaça, aquele que constrange algum dos atores do processo, testemunha, parte, advogado, promotoria ou juiz, para obter um resultado favorável para si ou para quem quer que ele queira, comete crime. Então, se há coação no curso do processo, se fosse esse o caso, existe o agente coator, e estão investigando Silas, Bolsonaro e Eduardo, mas não existiria agente coator sem existir o agente coagido. Quem é o agente coagido? Alexandre de Moraes. Ele, como agente coagido, pode ser juiz disso também? Alguém tenta me matar, eu sou juiz. Falo, não, deixa que eu julgo. Vem cá que eu julgo. Isso é básico. Qualquer primeiro-anista sabe que não é possível, dentro do Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito Democrático, que é uma expressão mais correta, o juiz, que é parte mais que parte interessada, ele é o sujeito passivo do crime que se investiga, ele é a autoridade coagida, ser juiz da causa, mesmo que seja só na fase de inquérito, pior ainda na fase de inquérito. Então é muito claro, são noções muito básicas e me espanta o analfabetismo que foi difundido no Brasil. E eu ter lido, por exemplo, comentários da minha ida no Flow na semana passada, gente que me criticava e falava o seguinte, isso que eu acabei de falar do prazo. Mas o prazo da Lei 8.038 não é preclusivo. Eu vou explicar isso. Como é que é? A pessoa pega, ela escreve com toda a convicção no mundo que o prazo estipulado na lei não precisa ser observado. Porque criou-se no Brasil esse entendimento de que se nós tivermos que cumprir prazo, todo mundo tinha que ser solto da cadeia. Então por que existe a lei? Se a lei existe para não ser cumprida no Brasil, ou você muda a lei ou você assume que você não é Estado de Direito. O Brasil sempre foi um país de lei para inglês ver. Aliás, essa expressão nasce Por quê? Quando a Inglaterra exige que os países com os quais ela comerciava proibissem o tráfico negreiro. A mesma coisa é a Magnitsky do século XIX. A Inglaterra, ela baixou uma ordem falando: nós não vamos mais praticar comércio com países que admitem tráfico negreiro. O que o Brasil fez? Editou uma lei proibindo o tráfico negreiro. Só para inglês ver. Porque o tráfico continuou aqui por mais prática, 25, 30 anos. Até a Inglaterra engrossar o couro mesmo. Mas foi assim. A lei é feita para inglês ver. Para dizer que não, o Brasil não admite. E a Constituição atual e o Alexandre de Moraes representam bem essa situação do passado, dessa Magnitsky inglesa. Porque nós temos uma Constituição que diz: olha, aqui no Brasil existe a primazia dos direitos fundamentais. Aqui no Brasil ninguém é preso sem devido processo legal. Devido processo legal. Cada país tem o seu... Que se prove. Exato. E cada país tem o seu processo penal. Mas é o devido processo legal, porque é o processo que deve ser feito de acordo com a lei. E se a lei estabelece um prazo,
O processo que não observa o prazo legal não é devido processo legal, portanto, é básico demais, é simples demais, é bobo demais. E me espanta muito uma pergunta que me fizeram: ah, mas tem muitos juristas que são contrários ao que você sustenta. Eu não sustento nada. Quem sustenta é o legal. Ou você apaga o que está escrito na lei, ou você assume que você é analfabeto metido a besta, ou você assume que está ganhando dinheiro para corromper o que está escrito, ou você assume que você é mau caráter. Mas não venha me falar que um juristas dizem que as medidas do ministro Alexandre são corretas. Aí eu pergunto, por quê? Eu desafio alguém dizer por quê. Eu desafio alguém pegar a lei e olhar o artigo 1º da Lei 8.038 e falar por que que o prazo de 5 dias não foi aplicado. Porque o Alexandre não responde. Ele se contenta em dizer, no resumo da decisão, atendimento integral à Lei 8.038. Mas em centenas de páginas, ele não diz por quê. E o juiz tem a obrigação de fundamentar a sua decisão. Porque se ele não fundamenta, a decisão não tem efeito jurídico. Ela é considerada nula. Mas no Brasil, nula virou Lula. Então é uma baderna tamanha. E me assusta demais. Ah, mas juristas dizem. Primeiro que são juristas porque devem viver de juros. Com o dinheiro do processo. Foi a argumentação do Tramontina no último programa. Também. Mas muita gente fala isso. Por exemplo, você vê aquele sujeito, Augusto de Arruda Botelho, foi secretário nacional de Justiça. Já teve aqui também. É uma toupeira. Ele trabalhava com o Dino quando ele era ministro da Justiça e Segurança Pública. O Dino foi ao STF. Ele deixou a Secretaria Nacional de Justiça e assumiu um caso que está na relatoria do Dino. Aí isso foi manchete dos jornais. E porque comentei, ele me processa. Mas peraí. Como é que você vai jogar sendo, como ele disse ser, e é de fato, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa? Se você vai no X, e ele é do tipo assim, a azucarininha, ele é o Guga Noblar do direito. Ele fica fazendo picuinha no X o dia inteiro. É chupa bolsonarista, é não sei o quê. É um moleque. É um sujeito sem noção, mal formado. É um grande advogado. Grande advogado porque tem sobrenome, meu amigo. A vida no Brasil é assim. Você nasceu na casta, você tem um sobrenome, você consegue alugar um conjunto bom para escritório, põe um tapete felpudo alto, todo mundo acha que você é bom. Mas não é. Uma formação medíocre, uma opinião medíocre e que não se sustenta diante da lei. Ainda mais para alguém que se diz presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, negar a uma pessoa, por mais que você não goste do Bolsonaro, ele está tendo negado o direito de defesa. Por mais que eu não goste do Lula, eu fui chamado 3 anos de comunista por falar que a Lava Jato feria os direitos de defesa. Você falava na época? O que? 2017, 2018, 2019. Coerência, então. Acho que é por isso que eu não devo ter rodado como tanta gente rodou. Porque o advogado, e a minha formação é jurídica, ele tem que ser garantista. Porque o que ele vai garantir para o cliente? A não ser a lei. Ele vai garantir que ele conhece o juiz? Corrupção. Ele vai garantir quanto é o valor da propina? Corrupção. Ele vai garantir que ele conhece uma bancada que vai revogar a lei? Corrupção.
Então o advogado é garantista e garante ao cliente a lei e diz que a lei pode lhe garantir tal situação,